Vamos ler a palavra de Deus em 2º livro de Samuel, para falar sobre como exercer controle sobre o ciúme e sobre a ira no casamento. Vamos pensar na história de Davi e a sua esposa, filha de Saul, chamada Mical. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 14. Se não quiser ficar em pé para ler a palavra de Deus. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel subiam. Toda vez que alguém está indo para Jerusalém, de qualquer parte de Israel, está subindo. Jerusalém é o ponto mais alto de Israel. Trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, é impressionante que o autor não informa que Mical era a esposa. Ele diz que ela era filha de Saul. Estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Não há nada pior que uma esposa possa fazer do que desprezar o seu marido no seu coração. Introduziram, pois, a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Davi acabou de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. É chamado de Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot. Depois repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. E em seguida todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Observe o que Davi foi fazer agora. Versículo 20. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. Davi era um sacerdote dentro de casa, aquele que o marido precisa ser. Muitas esposas precisam de um sacerdote dentro de casa, e Davi era sacerdote. Ele veio abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, com muito sarcasmo, está assim no texto hebraico: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Ela está dizendo que Davi estava se despindo na presença das servas dos servos dele, não das suas próprias servas. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e não somente sobre Judá. Sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar. Também, ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falaste, delas serei honrado.
E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Vamos orar. Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Se você quiser orar junto com seu marido e quiser fazer um pedido, Senhor, se o Senhor tem uma única palavra para o meu casamento esta noite, por favor, não me deixe distraído. Eu quero pegar essa palavra, segurar essa palavra para o meu casamento. Quer orar assim? Alguém é contrário? Então vamos orar silenciosamente. Ore com seu marido. Oh meu Deus, o Senhor é tão santo. 3 vezes santo. Santo é o Pai, nosso Criador. Santo é o Espírito, o nosso Consolador. E santo é o amado Senhor Jesus. E nós nos dobramos aos pés dele. Ele é o Deus do casamento. Ele é o Deus que pode trazer alegrias depois da tribulação. Santas alegrias e paz para os casais dos teus filhos e filhas. Senhor, eu quero falar a eles esta noite. Por isso que eu peço que o Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Me dê sabedoria. Me dê humildade. Para que as palavras da minha boca façam sentido no coração deles. Vindas do teu trono, trabalhadas pelo teu Espírito, e cada um deles aqui, cada um tenha um coração maleável, dócil ao toque do teu Espírito. Ajuda, Senhor, para que aprendamos a exercer controle sobre o ciúme e a ira em nosso casamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos falar um pouquinho do contexto desse texto. O contexto dele está nos capítulos 18 e 19 de Samuel. Você pode ler em casa. Pode ler com seu marido, pode ler com sua esposa, pode ler sozinho, como quiserem. A primeira parte dessa história é que Saul queria matar Davi. Saul era um homem perverso. Poucos líderes tiveram um começo tão glorioso como Saul, mas um fim tão desastrado. Saul começou debaixo da unção do Senhor. Quando estas coisas te acontecerem, faze o que o teu coração pedir, porque Deus é contigo. Samuel disse isso a Saul. Poucos líderes ouviram isso, mas Saul acabou num terreiro de candomblé, com uma feiticeira, pedindo ajuda que não havia recebido de Deus. Ele queria matar Davi. Por 2 vezes ele mesmo quis atravessá-lo com uma espada. Depois ele quis matar Davi pelas mãos dos filisteus. Toda incursão
contra filisteus, ele colocava Davi na frente. E ele dizia, para que ele não morra pelas minhas mãos. Ele vai morrer pela mão dos filisteus. Depois ele quis contratar Jonatas, melhor amigo de Davi. Amigo amado de Davi. Que até suas maldosas e quem não conhece a palavra de Deus querem encontrar na amizade de Davi e Jonatas um caso de homossexualismo. E Davi diz a palavra-chave, o amor que ele tem por Jonatas é melhor do que o amor das mulheres. Essa passagem que é usada por quem não conhece a palavra de Deus, que é exatamente ali que Davi está distinguindo o amor agapei que ele tinha por Jonatas do amor eros que ele tinha pelas mulheres. Saul quis usar Jonatas para matar Davi. Quis matá-lo em sua própria casa, com sua esposa em casa. Ele mandou soldados para trazê-lo e Mical disse, ele está doente. Os soldados voltaram e disseram a Saul, Davi está doente, ele disse, traga ele na cama que eu vou matar ele assim mesmo. Ele usou uma outra estratégia também maligna. Ele quis casar Davi com a filha mais velha dele, chamava-se Merabi. E como ele era um homem voluntarioso, perverso, antes do casamento ele tomou Merabi e deu a um soldado dele chamado Adriel. Depois ele ficou sabendo que a caçulinha dele gostava de Davi. Ele gostou muito dessa história. Isso aqui está mais uma maneira para eu matar. Matar o genro. E Davi casou com aquela menina bonita. E depois Saul tomou Mical de Davi e deu a um homem chamado Paltiel. Saul era especialista em destruir alianças. Ele destruiu a aliança dele com Deus. E ele quis destruir a aliança da filha dele com Davi. Era um especialista em dar a mulher dos outros aos outros. Que coisa maligna. Outro destaque desses textos 18 e 19 e também do segundo livro de Samuel é que Mical amava Davi. Ela se encantava por aquele jovem ruivo. E Saul soube daquilo e gostou muito disso. E o amor que ela tinha por Davi levou-a a arriscar sua própria vida. Porque o pai dela seria capaz de matá-la também. Como ele intentou matar Jonatas, que era o seu filho herdeiro do trono. Ele quis matar. Ele disse, Jonatas não passa de hoje, ele vai morrer. E os soldados que o persuadiram a desistir daquela ideia. Como matar o homem que Deus usou para trazer o grande livramento para Israel, mas ele queria matar o próprio filho. E então, quando Davi estava em casa, ela disse, ele está doente. E quando Saul mandou buscar a Davi mesmo na cama, ela já tinha dado fuga para ele pela janela, colocou um boneco em cima da cama, colocou um lençol em cima da cama, e quando os soldados chegaram, Davi já estava longe.
Agora tem alguma coisinha contra Mical aqui nessa história, porque quando Davi fugiu, ela deveria fugir com ele. Mas ela parecia uma dondoquinha do palácio, né? Patricinha. Não sei como é que vocês chamam aqui, né? Lá no Rio chamam de patricinha. Vocês entendem bem essa? Patricinha, palaciana. Não queria se expor ao relento como Davi, fugindo nas covas, nas cavernas, perseguido. E quando Saul o encontrasse, que fatalmente ia encontrá-lo, Mical pensava isso, ele vai me matar e matar a mim também. E não acompanhou seu marido. Também no episódio da arca, ela não acompanhou Davi. Ele foi sozinho. Qual é outro destaque aqui? É que Davi amava Mical. Eu nunca vi um casalzinho desse, que se amava tanto e se destruiu. Coisa impressionante. Quando Saul morreu, ele tinha um general chamado Abner. E Abner teve uma ideia que foi gerada no coração de Deus. Davi não vai reinar somente sobre Judá. Davi tem que reinar sobre todo Israel. E aquele homem confiável, muito mais confiável do que o general Joabe, veio a Davi e fez essa proposta. Sabe qual foi a resposta de Davi? Eu aceito o reino todo de Israel, não só de Judá, mas só se você trouxer minha mulher de volta. Se você não aparecer aqui com minha mulher, que foi dada a outro homem, você não verá o meu rosto. Sabe o que é que isso significa? Que Mical valia mais para Davi do que o reino de Israel. É impressionante. Ela vale mais do que o reino de Israel. E Davi e Abner foi buscar a mulher. E ela veio com ele, e o homem que estava casado com ela veio chorando atrás dela. Todo o tempo da viagem. Ela na carruagem, ele atrás correndo e chorando. Até que o general deu uma ordem bem dura para ele, e ele teve que voltar chorando agora para casa. A Bíblia não fala sobre isso, mas o Talmud é a literatura mais importante do judaísmo. Chama-se Talmud. O Talmud diz que este homem chamado Paltiel nunca consumou o casamento com Mical. A gente não pode assinar embaixo disso, mas o Talmud é uma literatura muito séria. E ele informa isso, não sei se é verdade ou não. Então, este cenário todo que nós trouxemos aqui é para dizer, isso aqui, junto, é o cenário para um casamento maravilhoso. Não perfeito, não existe. Casamento perfeito. Não sei se vocês conhecem o pastor Jeremias Pereira. Ele diz, casamento, montanha azul e casamento perfeito só de longe. Quando chega perto, a montanha não é mais azul. Quando você vai conhecer aquele casamento maravilhoso, não é tão maravilhoso assim. Todo casamento é sempre bom de melhorar. Sempre, sempre. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Qual foi o grande problema de Mical? É que ela se deixou vencer pelo ciúme. E qual foi o grande problema de Davi? É que ele se deixou vencer pela ira. Ira. Sempre que há um problema no casamento, geralmente, a culpa é dos dois. Às vezes um tem mais um pouquinho de culpa,
mas nunca há um único culpado no casamento. Os dois vão contribuindo de alguma maneira. Quando eu leio essa história de Davi e Mical, eu constato mais uma vez que todos os dois contribuíram para isso. No entanto, eu penso que Davi contribuiu mais do que ela. Observe que Mical não estava participando do culto. Davi estava. Davi estava entregue à adoração. Ele estava ali enlevado, envolvido totalmente na adoração ao Senhor. Mas ele não exerceu controle sobre a ira. A ira é uma coisa interessante, que a Bíblia fala sobre a ira, mas a Bíblia nunca diz que a ira é pecado. Em nenhum lugar. Pelo contrário, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, e aquele texto da carta aos Efésios, irai-vos, mas não pequeis, é um texto do Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Mas aquilo que a gente faz com a ira é que pode ser pecado. É que pode destruir. Observe como estava Davi no seu texto. Ele estava feliz, exageradamente feliz, nos braços da galera, né? Como um técnico de futebol que ganhou uma Copa do Mundo e todo mundo está jogando ele para cima, os jogadores estão jogando ele para cima para festejar. A Bíblia diz, o nosso texto em português diz que ele dançava. O original hebraico não fala muito em dança, fala em saltar e girar. A dança no Antigo Testamento é muito diferente. E às vezes as pessoas dizem assim, eu vou dançar na igreja porque Davi dançava. Eu não sou contra a dança, mas a dança de Davi é completamente diferente da dança, principalmente da dança brasileira. A dança brasileira é muito sensual. A dança em Israel é quase que rodar. E vai para frente, vai para trás, bate muitas palmas. E no Antigo Testamento, a dança é como Davi estava, rodando, girando, rodopiando, mas sozinho. Não existia no Antigo Testamento dança aos pares. E muito menos um homem dançar com uma mulher que não é a esposa dele. Eu acho que isso nunca deveria acontecer na igreja. Quer dançar com a sua esposa? Ou seja feliz, dance com ela. Quer dançar com seu marido? Que maravilha, pode dar glória a Deus. Em casa, dançando com ela. Mas dançar com outra mulher que não é sua esposa, não. Dançar com um homem que não é seu marido? Você pode dizer que o pastor Pedro é atrasado. Eu não me importo. São certas facilidades que o inimigo oferece. Todo mundo faz. E abre portas para o pecado. E quando a gente vai correr atrás, já não dá mais tempo. Conheço um líder, Marcelo, nosso colega, que gostava disso. E o final foi... Gostou tanto que... Gostou mais de dançar com outra mulher do que com a mulher dele, que deixou a mulher dele. É triste. E como faz a igreja sofrer essas coisas dentro da igreja. Então, Davi estava
em Alfa, naquele dia. Mical não. Ela não acompanhou o marido para o culto. E agora ela olha de longe, não participa de nada, e o inimigo vai inoculando o ciúme no coraçãozinho dela. E é tão forte a ação do inimigo que a percepção dela, a hermenêutica dela, a interpretação dela fica totalmente bloqueada. Todo mundo estava vendo Davi cultuando, ela não estava vendo isso. Ela não conseguia com os olhos dela. Por isso que ela censura o fato de Davi, primeiramente, puxar a procissão. Um rei nunca puxava a procissão. Quem fazia isso era um escravo. Ele ia liderando a procissão. Mas Davi, naquele dia, ele queria mostrar para todo Israel que ele era escravo do Senhor. Por isso que ele puxava aquela procissão. Ela o acusa de descobrir-se diante das servas, dos servos de Davi, mas não foi verdade. Ele estava vestido com um éfode. Éfode é uma roupa externa. Ela não é roupa externa. Se eu estivesse aqui vestido com um éfode, ele estaria por cima dessa roupa aqui. É um avental, preso com presilhas. E o que ele fez foi folgar as presilhas do éfode por cima da sua roupa, para que ele pudesse dançar melhor para Deus. Ele não estava tão confortável com aquela roupa de gala, aquela roupa sacerdotal. E ainda mais ele estava querendo dizer, que eu penso isso, que estava querendo dizer, um escravo não se veste de gala diante do seu senhor. Mas ela viu exatamente o contrário. Ela viu que ele estava se descobrindo aos olhos da sua serva. Agora ele chega em casa, exausto. E a Bíblia diz que ele veio para abençoar a sua casa. Mas ele foi recebido com 2 pedras na mão. Mical não estava na festa. Aquele filho pródigo, lembram-se dele? O irmão mais velho do filho pródigo, estão lembrados dele? Não gostava de festa. Ele não entrou para a festa. Parece que ele tinha uma síndrome de Mical. Não se alegrava com os que se alegram. Então, Mical, que já havia listado todas as suas censuras, desprezou o seu marido no coração. E quando Davi entra em casa, achando que ele ia continuar a festa com a mulherzinha dele, ele encontrou aquela mulher com o coração totalmente bloqueado, fechado para ele. Entre na festa com seu marido. Quando a festa acabar, que todo mundo foi embora, faça a sua festa particular com ele, em casa. Faça a sua festa com ela, em casa. Dance com ela. Vocês já leram o livro de Cântico dos Cânticos? A primeira palavra do Cântico dos Cânticos é uma mulher pedindo para ser beijada. Está faltando beijo lá na casa dela. Eu não sei como é que está em sua casa. Mas em casa de crente não deve faltar beijo, muito beijo. É, meu irmão? Eu não sabia. Ainda bem que minha mulher está longe, eu não tenho com quem festejar, né?
com a foto. Ah, é. Com a internet, né, irmão? Mas o que é que eu estava dizendo? Faça da noite uma criança com seu marido, com sua mulher. Faça a sua festa com ele. Faça as contas dos beijos que vocês deixaram de dar. Para dar essa noite hoje. Agora, amanhã, chegue na hora do trabalho, na hora. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um pastor. Ele contou que um casalzinho, na sua primeira noite de lua de mel, depois da festa, os dois foram para o quarto do hotel. Aí disse que ele, assim, com uma vozinha bem ingênua, disse: não é, filha, a gente está tão cansado, né? Vamos dormir. Ela disse: cansado o quê? Se anime, vá. Se seu marido estiver cansado, minha irmã, diga: cansado o quê? Se anime. Se quiser dizer em nome de Jesus, fica mais forte ainda, né? Aleluia. Amém. Um anima o outro, não é? Dance com ele, dança com ela. E você vai ver como é que o céu é estrelado, né? Com tanta bênção junto. Mas Mical perdeu isso por causa do ciúme que ela teve naquele dia. E o conflito ficou estabelecido. Todo mundo tem conflito. Todo mundo tem dificuldade. E o conflito está aí para a gente resolver, para a gente trabalhar. Não acredito muito em casalzinho que está tudo sempre bem. Eu não me impressiono. Eu gosto de casal que fala. Casal que não fala um com o outro. E quando os dois sozinhos não conseguem resolver, procura quem pode ajudar. Não procura qualquer pessoa, não. Cuidado. Porque daqui a pouco todo mundo está sabendo. Certas pessoas não são muito conselheiras. É quem pode ajudar. E se você sabe que na sua igreja tem gente que não controla muito a língua, cuidado com o seu relacionamento. Estava falando a um grupo de pastores, muitos pastores, coisa linda, lá em Foz do Iguaçu, falando sobre Tiago, controle da língua. O pastor disse: pastor Pedro, na minha igreja tem 6 fofoqueiras. Aí outro pastorzinho disse: só? Ele disse assim: não, 6 são as fichadas. Se tem gente assim, essas pessoas não são boas conselheiras. A falta de controle da língua é um pecado como outro qualquer, que precisa ser chamado pela igreja para se corrigir. Porque a língua pode destruir tudo. Uma palavra só, daqui a pouco você vai ver Mical falar, destruiu a noite deles dois. A palavrinha dela. Você pode destruir uma noite com seu marido por uma palavra. Foi para o restaurante, comeu, né? Hoje o Marcelo me levou num restaurante, que coisa, né? Como a gente come bem aqui em Natal. O Eude me levou uma vez num restaurante chamado... Como é o nome dele que eu lhe falei hoje? Tábua de Carne. Eu quase que não queria sair de lá. Vai para um restaurante com seu marido numa sexta-feira, comem, né, se alegram, conversam, aí na volta sai uma palavrinha doida da boca, estraga tudo. Aí um fica com a cara de fotografia 3x4, o outro vira para lá e acaba com a noite. Cuidado com a língua. A língua é para falar o que vai abençoar. Agora, infelizmente, de vez em quando a língua é assodada, não é? E a gente fala o que não convém. O que é que tem que fazer? Depois consertar. Não é fácil. Não pense que eu tenho fórmula mágica, que tudo isso que acontece com você acontece comigo e com a minha esposa. Tudo. E a gente, de vez em quando, tem que consertar as coisas. Que você me vê aqui na frente, aí você diz assim: como eu queria ser como o pastor Pedro.
precisa conversar primeiro com ela. O nome dela é Dulce. Pode ligar para ela, ela vai dizer, esse não é o Pedro que eu tenho lá em casa, não. Então, esses casaizinhos, né? Estão sempre rindo, aquelas coisas, a coisa está queimando lá em casa, mas estão rindo. Aquele risozinho de aeromoça, não é? Mas estão rindo, estão rindo. Vamos aprender com este casal que a ira tanto explode quanto implode. Todas duas fazem mal, fazem muito mal ao casal. Primeira coisa interessante que Micala ensinou aqui para a gente é que o conflito deve ser tratado logo, mas com cuidado. Ela quis tratar logo daquilo que estava fervendo no seu coração. Só que ela não teve muito cuidado. Foi com muita sede ao pote. E aquilo que poderia ser consertado já ali, não foi. Davi voltou para abençoar a sua casa, cheio de vitória. Um líder vitorioso. Um sacerdote de Deus. E ela perdeu a bênção. O que ela disse? Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Uma palavra dura suscita a ira. Palavra dura suscita a ira. Ele se irou naquela hora com a palavra da sua esposa. É bom pensar um pouquinho no que vai dizer, respirar um pouquinho, e não deixar sair assim de vez. Mas isso é um aprendizado, coisa boa, de manhã, quando você acorda. É que a gente já acorda em cima da hora, não é? Mas quando acordar de manhã, acorda um pouquinho antes. Cai de joelho no chão. Senhor, abençoa o meu dia com a minha esposa hoje. Ah, que oração que Deus gosta. Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá entendimento. A Bíblia diz que o marido tem que ter entendimento. Se relacionar com a sua esposa com entendimento. E a esposa também. Senhor, me ajuda a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Senhor, por que o Senhor mandou eu fazer isso? Mas já que o Senhor mandou, me ensine, me ajude. Isso é só oração de joelho de manhã. E ela, Senhor, me ajude a reverenciar o meu marido. A Bíblia não manda a mulher amar o marido em nenhum lugar. Nenhum lugar. Lá em Tito, está dito que as mulheres mais velhas, que já passaram dos... Deixa eu ver na minha idade aqui, já passaram dos 67, eu tenho 66, né? Já passaram dos 67, devem ajudar as mulheres novas casadas a amarem os seus maridos. Mas não é a mesma palavra que ele usa para amor, que ele manda o marido amar a esposa. Em Efésios, capítulo 5. Maridos amar a sua esposa é outra palavra. Em Efésios ele diz agape, é o amor que Jesus tem por você. Esse amor você deve ter por sua esposa. Agora em Tito é o amor filéo, ser amiga do marido. A melhor amiga do marido não é a mãe dele, não. É cuidado com isso. Isso cria problema no casamento. A melhor amiga do marido é a mulher dele, ninguém mais. A mais confiável.
a mais íntima. Ninguém substitui a esposa. E ninguém substitui o marido. Em nenhum lugar. Conheci um casal que a esposa tinha uma conta na Caixa Econômica com uma irmã e o marido não sabia. Ela me disse isso no gabinete. Que isso? A não ser que seu marido seja doente, seja um bêbado, seja um esquizofrênico. É a mulher e é o marido. Nem filho. Primeiro lugar é a esposa. Primeiro lugar é o marido. Fora disso, pode até acontecer, mas não está dentro dos planos de Deus. Ninguém é uma só carne. Só a esposa, só o marido. Eu estava falando a um encontro de casais na cidade de Boston. Todos casais. Todo mundo casado. E estavam discutindo e um marido disse assim, veja que desastre. Ele disse, se minha mulher e a minha esposa estiverem se afogando, se minha mulher e a minha mãe, eu salvo minha mãe. Então vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Porque na carta aos Efésios, irmão, eu falando com ele, a Bíblia diz que o marido deve dar a vida pela esposa, não diz que deve dar a vida pela mãe. Agora eu vou lhe dizer uma coisa que talvez o irmão não saiba. Se tiver um bombeiro naquela piscina, ele vai salvar as duas. E ele não é nada de sua mãe, não é nada da sua esposa. Então aquele marido é pior do que um estranho para aquela esposa. Os conflitos devem ser tratados com reclamação. É hora de reclamar. Está com raiva? Fale. Salmo 32. Enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram. Gavetas que só tem esqueleto, que a gente vai guardando, vai guardando. Puxa aquela gaveta, vem esqueleto. Puxa a outra, lá vem esqueleto. E vai guardando. Esqueleto fica lá. Ele não muda. Enquanto você não definha aquele esqueleto, ele vai se aquartelando. Vai virando um quartel. Se já era difícil lutar contra aquela mulherzinha sozinho, com um quartel fica pior. Cuidado. Conflito deve ser tratado com reclamação. Agora, reclamação não é a mesma coisa que vingança. Vingar é diferente. Pedir a Deus para tirar de mim o espírito de vingança. Ela fez isso comigo? Ela pode esperar. E às vezes roga até praga para a mulher, não é? E a mulher roga praga para o marido. Aquele Nelson Rodrigues, ele disse que todo casal já desejou a morte um do outro. Eu não sei se é assim, mas... Senhor, não é? Eu conheci uma mulher tadinha. Ela era uma mulher, não era muito boa, tinha um parafuso a menos. E ela teve uma filha, mais uma filha que ela teve, e ela não tinha marido. Aí ela frequentava muito a igreja. Aí ela chegou lá um dia com este bebê e disse, pastor, eu já disse a Deus, aqui está minha filha Caita. O nome da menina era Kátia, ela chamava de Caita. Está aqui minha filha Caita. Eu já disse a ele, se o senhor quer levar ele, está exorde, pode levar. Que às vezes a gente roga praga assim para a esposa, né? Está exorde, pode levar, senhor, pode levar para a glória. Lá vai viver muito melhor do que aqui. Davi não reclamou, ele se vingou. Olha o que ele diz.
perante o Senhor que me escolheu, a mim de preferência a teu pai. Oh, meu irmãozinho, muito obrigado. Que me escolheu a mim de preferência a teu pai. E a toda a casa de teu pai. Quer dizer, Jonatas, todo mundo que era herdeiro do trono. Estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor. Sobre Israel. Sim, perante o Senhor que dancei. E perante ele ainda hei de dançar. Qual foi a arma que Davi usou aqui? Foi a religião. Usou a religião. Eu tive um professor no seminário, ele até faz o prefácio do meu livro, Dr. Olavo Feijó. Ele disse assim, que certas discussões em casa, quando Deus entra, piora tudo. Não é que Deus piora tudo, é o modo como a gente usa o nome dele. O modo como a gente usa a palavra de Deus. A gente usa, às vezes, a palavra de Deus para bater no outro. E, às vezes, até no filho, Deus vai te castigar. Não é para isso que a gente usa o nome de Deus. E, em nome de Deus, as coisas vão piorando lá dentro de casa. Eu me lembro de um crente... eu soube que ele, nos cultos de oração, quase todo culto de oração, ele falava muito errado. Ele dizia, a oração dele era, Senhor, visita a maldade da minha esposa. Nunca vi uma oração tão ruim quanto essa. Nunca vi nada pior do que isso. Em vez de orar pela esposa, estava pedindo que Deus visitasse a maldade dela. Ainda bem que ele dizia maldade, Deus não entendia, né? Que Deus fala bem português, né? Então, aí, Deus não atendia aquela oração. Quer frustrar uma discussão em casa? Use indevidamente a Bíblia. Estraga tudo. Estraga a discussão. Ninguém ganha para a Bíblia. Você fica feliz da vida, ganhou a discussão. Discussão não é para um ganhar, é para os dois ganharem. Depois que passa aquela hora que a gente diz e vai, diz, e a gente volta e diz, mas meu Deus, eu gosto tanto dessa mulher. Por que eu disse isso para ela? Agora, quando não gosta, é difícil. É muito difícil. Só faz piorar. Faz piorar. E há muito casamento, inclusive de líderes, nesse estágio. E o inimigo está ganhando muito, destruindo os lares na igreja. E o aion deste mundo é a palavra que Paulo usa para mundo. Demas me abandonou amando o presente mundo. Há 3 palavras para mundo no Novo Testamento, ele usa essa, que é a pior de todas. O sistema desse mundo, que entra em sua casa pela televisão e ensina seus filhos. Que a gente vê aqueles modelos e até fica torcendo por um adultério. Aquele casal ali é marido de um com mulher de outro. E a gente até torce por aquela trama. E daqui a pouco a gente está querendo também viver aquela experiência. Mas, quando a gente interrompe a discussão, usando certos artifícios, o que é que acontece? A dorzinha fica lá dentro, guardadinha. E ela vai voltar. Daqui a pouco, numa pirraça, numa palavra, numa desfeita, ela volta. Sentimento ilhado, como é que diz? Ele é cearense, não é? Como é mais? Morto, amordaçado, volta a incomodar. Ele ressuscita. Ele vem. Alguém disse que ressentimento é igual a um pedacinho de vidro, um caquinho de vidro dentro do seu sapato. Você anda até ali, a porta ele incomoda um pouquinho, mas se você andar daqui até lá o aeroporto de São Gonçalo, né?
Ah, ele vai furar. Chegar lá tem sangue. Ressentimento é isso. Cuidado com ele. Oh, para que a gente foi tão duro um com o outro ontem? Que maneira boa, né? Eu já sei o que é que minha mulher gosta de ouvir. Quando está brigado, não é? Que a cama fica pequena. Eu conheci um casal lá em Doral, nos Estados Unidos. Pastor, venha ver minha cama. Meu Deus, eu nunca vi uma cama tão grande igual àquela. Ele disse, pastor, quando a gente briga, a gente se fala por walkie-talkie. Tudo outro. A cama fica pequena quando a gente está brigado, né? A gente não quer encostar no outro, né? Dá choque. Mas aprenda certas coisas que ela gosta de ouvir. E certas coisas que ele gosta de ouvir para tomar a iniciativa. Agora, o pior de tudo é que a Bíblia diz que é o homem que tem que fazer isso. Eu não gosto que Deus disse isso. Ele que tem que fazer. Coabitai com ela com entendimento. Puxar. Aí aprenda, seja esperto. Procure, vá, seja inteligente, vá vendo o que é que ela gosta de ouvir. Aí naquela hora você diz aquilo, ela fica toda desarmada. Isso para quê que a gente fez isso um com o outro ontem, não é? E a questão da ira, eu estava conversando hoje com a irmã, que mulher inteligente aquela irmã hoje, eu estava conversando com ela, irmã Alexandra, e dizendo que eu fui elogiar, agora esquecido o que eu ia dizer, que era da ira, que Paulo diz que a gente só tem 12 horas para resolver o problema da ira. 12 horas no dia. Não se ponha sol. Você tem ira que já fez aniversário? Acenda a vela, cante parabéns para ela. Deixa ela lá, ela vai desgraçar seu casamento. Mas você está lá cantando parabéns para a irinha, entendeu? Dentro de casa. Cuidado. Porque ela vira pecado. A ira não é pecado. Mas ela vira pecado. A maneira como você vai guardando aquilo no seu coração. Faz mal a você, primeiramente. Depois faz mal ao seu casamento. Qual foi a outra coisa que Davi fez? Na sua ira. A ira é de Davi. O ciúme é de Mical. Ele usou a família. Olha que coisa desgraçada. Eu sou melhor do que seu pai. Perante o Senhor que me escolheu, de preferência, teu pai. Cuidado. O pai dela pode ser o pior do mundo, mas ela gosta do pai dela. O pai dele pode ser ruim, mas ele gosta do pai dele. Então, goste também do pai dele. Essa história de sogra e nora, quem resolve isso é o marido. Se ela tem toda a certeza do amor dele, ela não tem nenhum problema com a sogra dela. Ela sabe que ela é mais importante para ele do que a mãe. E isso é o que a Bíblia ensinou. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unir à sua mulher, para serem os dois uma só carne. Minha mamãe, que já está com o Senhor, ela não queria que eu casasse com Dulce. Mas também ela não queria que eu casasse com mulher nenhuma. Ela não queria que eu casasse. Com aquele velho lá, subindo nas paredes e sem casar. Eu comecei com a ajuda do Senhor. Eu não sou modelo de nada para os irmãos. Sou igual aos irmãos. Mas é uma coisa que o Senhor me ensinou. A mostrar à minha esposa que ela era mais importante. A primeira na minha vida. Pois bem, alguns anos depois eu morava no Rio, minha mãe morava na Bahia. Fim de semana eu ligar para a mamãe.
Oi, mãe, como é que tá? Ô, mãe, e conversava um pouquinho, passava o telefone para Dulce. Aí as duas ficavam lá, Um aluno um dia me disse, pastor, estão falando mal do senhor. Minha mãe foi sepultada com uma roupa que minha mulher deu a ela de presente. Quem ensina isso é o marido. Ensina a esposa. Que ela é mais importante do que qualquer pessoa. Se houver um problema, olha o que eu vou dizer aqui, entre a sua mulher e a sua mãe, fique do lado da sua mulher, mesmo que ela não tenha razão. Olha, cuidado. Não fale nada. Espera. Cuidado com a língua. Agora, por quê? Duas coisas que eu vou dizer. Primeiro, ninguém nunca, olha, duas enfáticas gregas na carta aos Efésios. Ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. Esse é o primeiro ponto. É a base bíblica. Segundo, se você é de fato crente, você chega em casa e diz, fiquei do seu lado, porque você é a minha mulher, mas você não tem razão. Então vamos orar ao Senhor para retratar isso. Se não for assim, não tem como você ficar contra a sua mãe quando ela tem razão. Leva para casa, diz a ela, vamos pedir misericórdia ao Senhor e vamos nos retratar disso. Isso é para a mãe, para a amiga, para a parente, para a irmã, para todo mundo. Sabe o que é que vai acontecer? Todo mundo vai respeitar o seu casamento. Todo mundo vai respeitar a sua mulher, todo mundo vai respeitar seu marido. O que aqui a Bíblia diz em Hebreus? Honrado entre todos seja o casamento. Todos, sem exceção. Agora, a mulher reverencia o marido, respeita o marido. Há filhos que não respeitam o pai por causa da mãe. Minha mãe fazia de meu pai um príncipe dentro de casa. Meu pai dentro de casa era um general. Todo mundo botava os óculos aqui, ó, acabou. Ninguém falava mais nada. Quando ele saía, ele dizia, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Enquanto a gente não cumpria toda a ordem que meu pai nos deu, minha mãe não sossegava. Seu pai é a mãe que mostra o pai ao filho, não é ninguém mais. Ele pode ser o que for, ele é o pai. E ela tem que mostrar esse pai, por causa do futuro de seus filhos. E por causa do ensino da palavra de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe. Cuidado, meu pai, teu pai, minha mãe, tua mãe. Ela atacou ele na dança, ele atacou ela na família. São comparações mortíferas que vão destruir o casamento e situações que vão levar o casal à ira, vão destruir o casamento. Terrível. Aquilo que a gente diz um para o outro. Um dia um casal entrou no meu gabinete, tinha um telefonado, pastor, a situação aqui em casa está demais. A gente pode ir aí, não marcou, não pode vir. Ele já entrou assim, cuspindo marimbondos pela boca. Antes de sentar, ele disse assim, com a cara bem... Pastor, o senhor sabe o que é uma pororoca? Sei. Ele disse, esta mulher aí, pororoca. Todo mundo sabe aqui, a irmã é na hora, né? Quem não sabe o que é pororoca? Aqui. Aquele barulho das águas
do encontro das águas lá no Amazonas. Ele disse, aquilo ali é uma pororoca. Ela se levantou, nem olhou para mim. Disse assim, pior é tua mãe. Que largou teu pai e já está no segundo homem. Tem coisa pior do que isso? Para 2 crentes? A ira. A ira. A ira pode fazer qualquer coisa. Eu fui pastor de um casal. A gente é pastor de ovelhas, né? Fui pastor de um casal. E ela me disse, não nego não, pastor. Aqui estava tão ruim que eu comprei um revólver. 38. Carregado. A próxima briga com ele. Já tinha acontecido, né? A próxima briga com ele. Primeira briga, ela entrou no quarto. Quando ele viu o revólver, ele era o médico da cidade. Todo mundo conhecia ele. Ela saiu atrás, ele na frente, ele correndo. Ela descarregou o 38 todo, não acertou uma bala. Disse assim. Ela era ruinzinha, de índole, pior de pontaria. Tudo isso pela ira aquartelada, que não foi trabalhada, não resolve um problema. E por último, pior de tudo, Davi usou a relação com as outras mulheres. Ah, que tristeza! Comparar a sua mulher na hora da ira com outra mulher. Ele disse o quê? Mas das servas, ele usou uma palavra tão enfática no original que a tradução em português não deixa a gente pegar essa ênfase. Mas das servas de que você falou, delas eu serei honrado. O que ele está dizendo? Você não gostou, mas as meninas gostaram. E eu vou continuar a fazer o que elas gostam e você não gosta. Isso é uma maneira de humilhar a sua esposa, de desrespeitar, ofender profundamente a honra da sua esposa. Compará-la assim, pejorativamente, de forma imprudente, impiedosa. Ferir a honra dela. Cuidado. A palavra dura suscita ira. Diz coisa. E a resposta perversa quebra o espírito. O conflito deve ser tratado com honestidade e perdão. Sempre explícito. Nada de meias palavras. Estava conversando com um grupo de pastores. Não estou lembrando muito bem agora onde foi. Deixa-me ver. Foi na cidade de Gramado. E sobre exatamente isso. A relação de líderes, de maridos, com mulheres que não são a esposa. Não somente pastores. Aí um deles disse assim, lá em casa não tem esse problema. Se acontecer alguma coisa que minha mulher não goste, quando a gente chegar em casa, ela vai dizer uma charada, vai dizer uma piada. É péssimo isso. Nada de charada, nada de piada. Uma mulher crente vai dizer, olha, eu sei que fulano é sua amiga, ou eu sei que fulano é sua funcionária, ou eu sei que fulana é sua ovelha. Eu sei que você precisa se relacionar com ela, mas tenha cuidado. Observe a maneira como ela se dirige a você. Uma mulher crente fala assim. Não como Davi. Eu vou fazer o que elas gostam, não o que você gosta. O que você não gosta é exatamente o que eu vou fazer. Agora, irmãos, é muito estranho que a Bíblia disse, finalmente, que Mical nunca mais teve filhos. Mas a Bíblia não explica. Não sabe como o autor inspirado ajuntou essa informação. Eu tenho uma ideia que eles nunca mais tiveram uma relação sexual. Uma ideia que eu tenho, não é dogmática.
Mas há um exemplo parecido com o exemplo de Davi que surtiu um efeito maravilhoso, que Rebeca era estéril. E Isaac, a Bíblia diz que ele amava a esposa e orava por ela, por isso que ela teve filhos. A oração e o amor do marido cura a sua esposa de qualquer enfermidade. Perdão é a pedra fundamental no casamento. Eu ouvi um famoso pregador chamado Dave Stone, de lá da cidade de Louisville, no estado do Kentucky. Ele disse que casamento não é o lugar para um vencedor, mas uma dança que dá prazer aos dois. Minha irmã, ouça o que a palavra de Deus diz a você em Efésios 5:33. A mulher reverencie, respeite a seu marido. Meu irmão, ouça o que a palavra de Deus diz para você em Efésios 5:33. Cada um, marido, de per si, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Amém? Amém. Você quer fazer um voto de melhorar aquilo que está mais fraco no seu casamento? No 3º ano do meu casamento, eu tive uma crise com a minha esposa. 3 anos de casado. Eu gostava dela com todo o coração. E ela também gostava de mim. Mas estava difícil. O que vamos fazer? Um dia o Senhor nos levou a um convite onde havia uma conferência para casais. Estava falando o Dr. James Musgrave. E o Senhor falou no nosso coração, nós procuramos aquele pastor, ele era um psicólogo, era professor do seminário, onde eu estudava. E ele aceitou uma vez por semana conversar conosco. E sabe qual foi a coisa que ele começou a fazer conosco? Foi me ensinar a ouvir a minha esposa. Então, quando estávamos falando, ele frequentemente dizia: Pedro, você está ouvindo o que a Dulce está dizendo? No começo eu não entendia muito bem, que tem dois ouvidos. Mas olha, quando você estiver discutindo com seu marido e você estiver preparando uma resposta, você não está ouvindo. Ouça, é uma arte. Eu soube de um casal da primeira igreja batista de Niterói, que ele tinha um ouvido que não ouvia bem. E o outro era bonzinho. Ele deitava com o lado do ouvido bom, deixava, a mulher podia falar à vontade. Não ouvia quase nada. Então, veja bem. Ouvir é uma arte. Ele nos ensinou a ouvir um ao outro. Provoque seu marido. O marido não gosta muito. A mulher gosta mais de falar. Eu conheço uma história que a esposa disse assim: marido, o que é que você está fazendo? Eles estão matando 2 moscas que apareceram aqui. Ela disse: já matou alguma? Ele disse: matei 5. Ele disse: 2 machos e 3 fêmeas. Ela disse: ué? Como é que você sabe? Ele disse assim: 2 estavam na garrafinha, na latinha da cerveja, e 3 no telefone. A mulher gosta mais de falar. Ela chora mais. Isso é muito bom. Catuque seu marido para conversar, para falar. Deixe ele falar. Aprendam a falar.
Se está difícil, faça assim. Uma vez por semana, tal dia, nós vamos conversar sobre o nosso casamento. E vai anotando as coisas, para não se aborrecer todo dia. Todo dia tem motivo para aborrecer. Anota o aborrecimento daquele dia. E na terça-feira, conversa um com o outro. Olha, naquele dia, você já está mais em paz, já está mais calminha. Ele já está mais calmo. Ele vai chegar lá sem lista nenhuma. E você vai chegar com uma lista desse tamanho, assim, parecendo supermercado. Aí você vai aprendendo a conversar. Vai ficar aborrecido depois da conversa, mas vai fazer bem. Não tenha medo de conversar. Deus gosta que você fale com a sua esposa. Deus nos abençoe, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado.